Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Cristina. Começamos hoje a nossa viagem com grandes explosões enterradas na areia. E se não te importares, os nossos telespectadores lá em casa também não se importarem, começamos em grande. De facto, com as maiores explosões que nós conseguimos detectar no universo. São as chamadas explosões de raios gama e que foi notícia esta semana porque um grupo de astrónomos japoneses utilizou o ALMA, a rede de radiotelescópios extremamente poderoso do Observatório Europeu do Sul, para tentar mapear não só a gás e a poeira que existe nas galáxias que têm precisamente este tipo de eventos catastróficos, como também para nos dar outras informações sobre as chamadas explosões escuras. Vamos então começar por descodificar o que são estas explosões de raios gama. Ora, estão associadas sobretudo a eventos de grande dimensão no universo. Dividem-se em duas categorias, as explosões de longa duração, em que aqui a longa é uma duração astronómica superior a 2 segundos, e que está sobretudo associado à morte das estrelas, às supernovas, à morte das grandes estrelas maciças, e depois há as explosões de raios gama inferior a 2 segundos e que pensa-se que estarão relacionados com o choque, digamos assim, de duas estrelas de neutrões. E podes perguntar tu o que é que corresponde mais ou menos a esse potencial energético. E, bom, então posso-te dizer que em apenas pouquíssimos segundos estas explosões libertam para o cosmos tanta energia como todo o nosso Sol durante toda a sua vida, como em 10 mil milhões de anos. Portanto, estamos a falar realmente das mais energéticas explosões do universo. E a curiosidade reside em que algumas destas explosões são escuras. Isto é, depois de assistirmos a estas explosões, os astrónomos, teoricamente e também na prática, conseguem encontrar uma espécie de uma emissão remanescente, um pequeno burburinho, digamos assim, nas ondas de rádio que está associado precisamente a este tipo de explosões. Só que muitas das vezes, ou pelo menos algumas das vezes, não é possível detectar precisamente esta emissão remanescente. É o caso das explosões escuras. E então os astrónomos japoneses começaram à procura, precisamente em duas galáxias em que nós já sabíamos que tinha havido este tipo de explosões, tentaram descobrir, no fundo, o que é que está por trás de todo este mistério destas explosões escuras. E chegaram a algumas conclusões particularmente interessantes. É que devido a esta categoria, esta capacidade do ALMA, que é 5 vezes mais potente do que os telescópios semelhantes para fazer este tipo de investigação, eles conseguiram chegar a conclusões engraçadas, nomeadamente entre esta guerra entre gás e poeira. Porquê é que isto é quase uma guerra de tipo Star Wars? Por uma razão muito simples. É que, primeiramente, pensava-se que estas estrelas maciças que dão origem a estas supernovas, estas explosões de raios gama, se calhar não sairiam muito longe das suas maternidades. E, portanto, se calhar estavam envoltas ainda no gás molecular, que é o combustível, no fundo, para formar novas estrelas. E o que os astrónomos conseguiram concluir com esta investigação é que em galáxias em que existe este tipo de explosões, nós conseguimos encontrar no meio interestelar dessa galáxia, portanto naquele espaço entre as galáxias, uma enorme quantidade de poeira. E conseguimos encontrar esse gás molecular, sobretudo na zona mais central das galáxias. E porquê é que este é autenticamente uma guerra entre o gás e a poeira? Bom, por uma razão simples, é que muito provavelmente, e é um dos resultados também desta investigação, à medida que a estrela se aproxima da sua parte final, da supernova, da explosão dos raios gama, a estrela aparentemente consegue moldar a zona à volta, precisamente, do sítio onde está. E, portanto, os cientistas conseguiram provar observacionalmente que sim, a estrela está em volta de gás, mas na fase final da sua vida consegue como que limpar o gás à sua volta e temos sobretudo poeira à volta dessas estrelas. Essa poeira é o grande inimigo, então, daquela emissão remanescente. É que a poeira consegue totalmente bloquear, ou quase bloquear, precisamente, esse sinal de que houve algo de cataclístico que ocorreu precisamente com essas estrelas de grande dimensão. E, portanto, este é um dos resultados bastante interessantes que, sobretudo, é possível apenas graças à tecnologia do ALMA, deste conjunto de radiotelescópios que estão no Observatório Europeu do Sul. E agora parece que não tem nada a ver com o espaço, mas tem. Vamos conhecer o novo inimigo da fraude bancária. Enfim, também é um dos temas do cotidiano, não é? Precisamente a questão da fraude bancária. E é uma questão interessante saber
como é que a exploração espacial pode ajudar diretamente e até indiretamente e diretamente, precisamente na fraude bancária? Ora, houve um cavalheiro que em 2009 era consultor da Agência Espacial Europeia, chamava-se Paulo Marques, é este senhor que nós estamos a ver, e que a principal função deste investigador, deste engenheiro, juntamente com outros, era tentar, no fundo, simular o que seria todo o ambiente que uma nave pode encontrar quando está no decorrer, aliás, da sua missão de exploração espacial. E por uma razão muito simples, é que os controladores da missão têm que ter uma noção muito precisa de todas as dificuldades que uma nave vai encontrar quando se dirige, por exemplo, para um planeta qualquer, para Marte, para Júpiter, para Saturno. E, portanto, nada melhor do que criar precisamente um software que consiga simular a nave, simular todo o ambiente à volta da nave e simular todos os tipos de contratempos, digamos assim, que uma nave pode encontrar ao longo da sua missão. E, portanto, criar um software que consiga, no fundo, simular tudo isso é não só extremamente útil para os engenheiros, mas também para os próprios, estes senhores que nós estamos a ver nas imagens, que controlam as missões a partir da Terra. E este senhor, que agora podemos dizer que é o engenheiro Paulo Fernandes, depois de ter sido consultor da ESA, criou uma companhia chamada FIDSAI, que conseguiu ainda aperfeiçoar muito mais este tipo de software e fazer aquilo que nós trazemos aqui tantas vezes neste espaço, que é colocar à disposição da sociedade, à disposição do mundo dos negócios e não só, este tipo de aplicações espaciais, portanto, que nasceram no contexto espacial. Porque é que isto é extremamente importante ao nível da fraude bancária? Bom, eu se calhar posso dizer alguns números engraçados. É que todos os anos perdem cerca de 11,4 mil milhões de dólares por ano ao nível da fraude bancária. E o que é que este software que simula a exploração espacial tem a ver com a fraude bancária? Porque são muito parecidos. Porque a cada segundo são feitas milhares e milhares de transações. A cada segundo, precisamente, uma nave espacial é obrigada a analisar variáveis, dezenas, centenas, milhares de variáveis, que a qualquer momento, uma alteração no valor das variáveis, imagina, um aumento rápido da temperatura da nave, pode querer dizer que há algo na estrutura da nave que está mal e, portanto, tem que ser corrigida imediatamente. Da mesma maneira que, por exemplo, em transações bancárias de um cliente, imagina que uma padaria de um momento para o outro começa a faturar como se fosse um stand de automóveis. Bom, aquilo quer dizer que se calhar alguma coisa está errado. E, no fundo, ao contrário do que acontece no espaço, nas fraudes bancárias, nas transações bancárias, tem que se analisar caso a caso. E então, o que foi criado por estes engenheiros portugueses, estamos a falar de uma empresa portuguesa, foi criar precisamente um software que consegue analisar por segundo cerca de 5 mil milhões de variáveis. Ou seja, analisam a transação bancária, veem o historial ao longo de 4 anos desse cliente para ver se há alguma coisa que bate errado precisamente nesse tipo de cliente. E, curiosamente, este é um software criado por portugueses, criado em Portugal, que todos os anos, passam por este software cerca de 229 mil milhões de dólares por ano, e isto equivale a que este tipo de software é cerca de 30% mais eficaz a detectar a fraude bancária do que os métodos tradicionais. Portanto, não deixa de ser curioso e irónico até que sejam portugueses e seja Portugal que esteja à frente deste tipo de software para investigar a fraude bancária. E esta empresa tem tanto sucesso, nasceu em Coimbra, tem escritórios em Lisboa e abriu há pouco tempo um escritório na Califórnia, porque para teres uma ideia, tem clientes como, por exemplo, a Coca-Cola ou outros dos grandes gigantes mundiais, são os clientes precisamente desta FIDSAI, e que foi, curiosamente, uma das empresas que esteve em destaque no portal da Agência Espacial Europeia esta semana. E é de sublinhar. E de sublinhar muito rapidamente que, e dar os parabéns a Coimbra e ao Instituto Pedro Nunes, que no final do ano vai abrir o primeiro centro incubador de negócios e empresas da Agência Espacial Europeia em Portugal. Foi o local e o instituto escolhido pela Agência Espacial Europeia para abrir em Portugal e para dinamizar precisamente este tipo de spin-offs espaciais. Muito bem, Miguel, e agora menos de um minuto para apresentar os teus livros. Ora, muito rapidamente, de Maria de Sousa, um dos grandes nomes de imunologia em Portugal e não só, teve uma carreira de grande sucesso na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, junta neste Meu Dito, Meu Escrito, de ciência e cientistas com um monólogo
da caneta da Gradiva junta aqui dezenas e dezenas de discursos, de comunicações orais, de pensamentos e preocupações que a mesma tem sobre a ciência e sobre os cientistas, não só sobre Portugal, mas também sobre o mundo. É, portanto, uma reflexão extremamente curiosa sobre os nossos tempos e a ciência do nosso tempo. Depois, uma sugestão completamente diferente da top-seller, O Marciano, de Andy Weir, e que, no fundo, retrata aquela história típica de ficção científica. Imagina, um astronauta que foi quase esquecido em Marte e tem que sobreviver à atmosfera de Marte, tem que sobreviver a tudo aquilo, mais alguma coisa. Já está comprado para Hollywood, portanto, mais tarde ou mais cedo vamos vê-lo também nos cinemas. Depois, da Porto Editora, de Regina Gouveia, com ilustração de Nuno Gouveia, Ciência para Meninos em Poemas Pequeninos. Portanto, 3 sugestões completamente diferentes, para públicos completamente diferentes. Esta é uma sugestão da Porto Editora, um livro delicioso que aborda a ciência para os mais pequeninos. Miguel, obrigada mais uma vez e até ao Obrigado. próximo fim de semana.